Canto Espírita apresenta Estudando André Luiz na obra Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então agora nós vamos dar início a mais um estudo do nosso livro Obreiros da Vida Eterna. Nós vamos começar o capítulo 4 hoje, né? Tem um resumo do capítulo 3, assim, bem breve, que o Leandro fez a semana passada, que a gente vai dar uma olhada. Mas antes, vamos fazer uma oração de abertura. Alguém gostaria de fazer oração? Ok. Eu vou fazer a oração, então, de abertura, tá bom? Querido Mestre Jesus, é com muita alegria e gratidão que mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, na tentativa de aprendermos ensinamentos divinos deixados pelos benfeitores espirituais, pelo nosso irmão André Luiz, através da psicografia do nosso irmão Chico. Toda a nossa gratidão. Pedimos a Ti, Jesus, que nos ilumine durante esse estudo, que nos dê sabedoria e discernimento para compreendê-los. Agradecemos a Ti pelos benfeitores espirituais que nos assistem. Pedimos a Ti que nos ajude a nos conectarmos com esses benfeitores, a nos harmonizarmos entre nós, que o estudo seja envolvido na Tua paz, na Tua luz, e que o amor do Pai permeie as nossas relações durante esse estudo. Abençoa nossos irmãos que não podem estar conosco essa noite, por qualquer motivo. Que eles também recebam a Tua luz, a Tua bênção, onde quer que estejam. E assim, Jesus, nosso Mestre, sob a Tua guia, a Tua direção, pedimos a Ti permissão para iniciarmos o estudo de hoje. Que assim seja. Seja bem-vinda. Então, gente, eu vou fazer um share da página aqui do Leandro, ele fez um resumo. Vocês estão conseguindo ver? Não, né? Não. Não? Então tá bom. Peraí que eu vou fazer um share, tá? Só um minuto, por favor. Então tá, eu só vou ler o resumo do Leandro e depois a gente vai pro livro, tá? Então, o resumo do Leandro diz assim: Cornélio quebra o silêncio com uma pergunta direcionada para obter uma resposta que forneça mais reflexões ao ansioso grupo. Asclépios acena com a cabeça em sinal de aprovação e, mais uma vez, puxa o outro pergaminho com um verso simples. Regozije-se sempre. E acrescenta: a confiança no poder divino é a base da felicidade cristã, que nunca devemos perder. Depois disso, e dado uma palavra final de encorajamento, Asclépios parte e o grupo fica, com um sentimento de segurança e felicidade e um perfume inexplicável no ar. Livres para confabular mais uma vez com Cornélios, muitas são as perguntas que ficaram no coração de André sobre o trabalho executado pelo visitante divino. Cornélio, então, explica que Asclépios faz parte de um grupo de espíritos altamente elevados, pertencentes ao orbe. Ele dá exemplos de possíveis caminhos de evolução para espíritos desta categoria e finaliza lembrando aos presentes que a jornada no caminho evolutivo é infinita, comparando-se à vastidão do universo. Depois desses valiosos ensinamentos, Cornélios estende as mãos desejando ao grupo felicidade e paz, e todos partem com um sentimento de saudade e reconhecimento. Tá, então nós vamos iniciar o capítulo 4. Deixa eu só chegar lá, já está chegando. Aqui, a casa transitória. Depois de viagem normal, através dos caminhos comuns, alcançamos nevoenta região, aonde a asfixiante tristeza parecia imperar incessantemente. De outras vezes eu já atravessara sítios semelhantes, gastando apenas alguns minutos. Agora, porém, era compelido a longa marcha em sentido horizontal. Atendendo a imperativos da missão,
O assistente Jerônimo procurava certa localidade, sobre a denominação expressiva de Casa Transitória de Fabiano. Trata-se de grande instituição piedosa, no campo de sofrimentos mais duros, em que se reúnem almas recentes encarnadas. Nas cercanias da crosta terrestre, a qual, segundo nos informou o chefe da expedição, fora fundada por Fabiano de Cristo, devotado servo da caridade, entre os antigos religiosos do Rio de Janeiro. Desencarnado há muitos anos, organizada por ele, era confiada periodicamente a outros benfeitores, que elevada condição em tarefa de assistência evangélica, junto aos espíritos recém-desligados do plano carnal. Na casa transitória, prosseguia Jerônimo, explicando-nos: prestaremos o auxílio que nos seja possível à organização e asilaremos em seguida os irmãos, Desculpe. imagina, os irmãos que nos cabe socorrer. Não fossem esses pousos de amor, tornar-se-ia muito difícil o nosso trabalho. Raramente encontramos companheiros carnais em condições que atravessam semelhante zona. Imediatamente após a morte física, quase todos permanecem estonteados nos primeiros dias. Se entregues à própria sorte, eles seriam fatalmente agredidos pelas entidades perversas, ou habilmente desviados por elas do bom caminho de restauração gradual das energias interiores. Daí a necessidade desses abrigos fraternais, que almas heróicas e dedicadas ao sumo bem se consagram às santificadas tarefas de amparo e vigilância. Após breve pausa concluiu. Além disso, teremos aí todo o equipamento necessário aos trabalhos que nos cumpre realizar. Curioso, guardei silêncio e esperei. Não se passou muito tempo, defrontávamos um casarão enorme, em plena sombra. Nada que evidenciasse preocupação artística e de bom gosto na construção. Nem árvores, nem jardins em torno. A edificação baixa e simples, qual se destacava no nevoeiro denso. Certo, percebendo minha estranheza, Jerônimo esclareceu. O nome do instituto, André, fala por si mesmo. Temos à frente a acolhedora casa de transição, destinada a socorros urgentes. Embora seu assombro natural é asilo móvel que se atende segundo as circunstâncias do ambiente. Sofre permanente cerco de espíritos desesperados e sofredores, condenados à própria consciência, à revolta e à dor. Suas defesas magnéticas exigem considerável número de servidores, e os amigos da piedade e da renunciação daí atendem, passam dia e noite ao lado do sofrimento. Todavia, o trabalho dessa casa é um dos mais dignos e edificantes. Nesse edifício de benemércia cristã, centralizam-se numerosas expedições de irmãos leais ao bem, que se dirigem à crosta planetária ou a esferas escuras, onde se debatem na dor seres angustiados e ignorantes em trânsito prolongado nos abismos tenebrosos. Além disso, a Casa Transitória de Fabiano, à maneira de outras instituições salvadoras que representam verdadeiros templos de socorro nessas regiões, é também precioso ponto de ligação com as nossas cidades espirituais em zonas superiores. Nesse instante, antes que Jerônimo pudesse prosseguir nos esclarecimentos, atingimos as barreiras magnéticas, a distância de alguns metros do portão de acesso interior. Quer comentar aqui? Vamos comentar um pouquinho, se não fica muita coisa, depois a gente acaba se perdendo, né? Deixa eu só voltar aqui. Você gostaria de comentar o que você acabou de ler?
eu senti que ali é uma casa de apoio construída ligada a uma colônia espiritual e designada a espíritos que estão em fase de transição, que desencarnaram há pouco tempo, a maioria, e que se fossem deixados ao léu, eles não conseguiriam, eles seriam sugados por espíritos piores e perturbados e ficariam numa situação pior ainda do que quando desencarnaram. Então ali é como se fosse um centro de apoio até que os espíritos encontrem alguma forma de equilíbrio. É como se fosse uma casa de proteção a quem está no meio de uma tempestade, mais ou menos. Foi isso que eu entendi. Um pronto-socorro, né? Uma parada, né? Eu fiquei muito emocionada lendo essa parte, porque eu me lembrei, quem é de São Paulo, talvez conheça, né? Em São Paulo, nós temos a Casa Transitória Fabiano de Cristo, e ela foi uma fazenda que foi doada, né? Por um senhor que era um casal de espíritas, e fica na cidade de São Paulo, não fica no interior, eu fui várias vezes visitar, e é enorme, enorme, enorme. Mas assim, quando você estava lendo, eu ia vendo, caminhando até pelas ruazinhas dentro da Casa Transitória Fabiano de Cristo. É um lugar que tem assim, atendimento à gestante, dentista, pediatria, escola, asilo, orfanato. É um lugar impressionante, impressionante. E eu ia lá aos domingos, eles faziam uns almoços beneficentes para arrecadar fundos, igual a gente faz no nosso grupo. Né, eles faziam, você pagava um valor e almoçava, e a comida era sempre muito gostosa, tudo muito feito com muito amor. E depois que a gente almoçava, é muito grande, o refeitório era enorme, assim, era muito legal. Nós podíamos visitar, né, o restante da casa transitória, os lugares. E eu sempre visitava o asilo, né, ia falar com os velhinhos. E eu nunca me esqueço de que um dia eu estava lá, visitando os velhinhos, conversando, e aí uma das cuidadoras falou, essa senhora, ela era a esposa do fundador, do que doou a fazenda, esse lugar era dela, ela doou essa fazenda. Eles eram um casal que não teve filhos, e então eles deixaram, e ela vive aqui com a gente, o esposo dela se foi, e eu jamais me esqueci o olhar triste, 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 profundamente triste daquela senhora. Eu olhei para ela, sorri, ela não sorriu, ela não falou uma palavra, ela olhava assim no vácuo, no nada. E eu não sei nem se ela estava entendendo o que eu estava falando, porque ela não tinha expressão, assim, ela não fazia nada com o rosto, só olhava assim no vazio. E eu falei algumas palavras, eu vi que ela não me deu, não me deu bola, e eu passei, mas eu fiquei pensando, eu fui para casa, eu fiquei pensando, meu Deus, o que é a vida? O que é? A gente não sabe realmente o futuro. Ela doou aquele lugar e hoje ela precisa de estar naquele lugar, né? Ela não teve filhos, tal. Isso me marcou profundamente. Você vê que às vezes você está fazendo por você, em primeiro lugar, né? Algo que beneficia todos, mas você é o primeiro a ser beneficiado. E para quem de São Paulo, vale a pena visitar, porque é um lugar assim maravilhoso. A energia daquele lugar é assim indescritível, é lindo. E chama-se Casa Transitória Fabiano de Cristo. É muito lindo. E transitória por quê? Porque não é para você ficar lá para sempre, né? Como a Rafaela disse, é um lugar para você ficar lá enquanto você está naquele estado, né, de necessidade extrema. E a intenção é que você consiga sair daquele estado de sofrimento extremo e vá para um outro lugar, um outro estágio, né? Então, por isso que ela tem que ser chamada casa transitória. Ninguém pode ficar sempre no mesmo estado. E o que me impressionou também foi a abnegação dos servidores, né? Dos benfeitores que trabalham nessa casa, nessas zonas inferiores, de vibração baixíssima,
dia e noite, como foi descrito no texto, né? A abnegação e assim, o estado de caridade que eles vivem, né? De se submeterem a ficar dia e noite no lugar onde a vibração é tão baixa, tão pesada, somente para ajudar, né, os necessitados. E a importância também desses centros, né, de acolhimento. E no filme Nosso Lar 2, que eu tive a oportunidade de ver, também tem uma cena que lembra isso, porque tinha não vou dar spoiler, mas um dos personagens do filme era espírita, palestrante, e quando ele desencarnou, ele se viu num estado ele foi parar numa zona inferior e ele demorou para conseguir sair dali, mesmo ele tendo sido espírita, palestrante, dirigir uma casa espírita. Então, nós não, por sermos espíritas e estarmos aqui estudando, não estamos livres, não, de que depois que a gente desencarne, a gente entra num estado de confusão e precisa de um acolhimento, de passar por um lugar assim. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Só para arrematar, como tu acabaste, sim, é verdade, não estamos livres disso, até porque nós não sabemos o que será e como será o nosso fim, não é? Podemos até ter uma vida mais ou menos livre de grandes confusões, que nunca temos, não é? Há sempre confusões, mas que os últimos anos sejam complicados, não é? E sejam com doenças mentais complicadas, ou sei lá, uma pessoa nunca se sabe o futuro também, não é? Um acidente, um derrame cerebral, uma coisa qualquer. Portanto, acho que essas casas de transição são muito importantes, assim na Terra como no céu, não é? Uhum. Acho que a Thaís levantou a mão, depois o José, o Magalhães. Isso é só para chamar a atenção, que eu achei bem interessante. Logo no início que fala que quando eles começam a chegar perto da casa, né, como é que muda o ar, né, que fica asfixiante, ele fala, e também do fato da marcha em sentido horizontal, né, então acho que acredito eu que seja por estar em zonas mais densas, né, não dá para ir da forma vertical, como eles sempre volitam, né, então vem essa parte, como você falou, até dos trabalhadores que trabalham com essa energia pesada, que se dedicam a isso, para você ver realmente como é que é necessário essa casa para atender a esses irmãos que precisam dessa ajuda inicial, né. Era só para chamar a atenção, que eu achei interessante esse detalhe de descrever como é que estava o clima, né. É um detalhe super importante, né? Para a gente saber onde é que eles têm que se meter, coitados, né? Exatamente. Com certeza. Magalhães? E aí, pessoal? Você falando aí, Lex, também eu lembrei, porque eu morei no Rio, né? Morei no Rio um tempo, e aí eu estava vendo o endereço. Aí eu procurei a casa transitória, apareceu primeiro de São Paulo, aí você falou de São Paulo, mas isso aqui acontece no Rio, né? A casa mesmo no Rio, né? Aí digitei aqui no Rio de Janeiro. Cara, e era assim, uma esquina do centro onde eu ia. O mesmo endereço, se for o mesmo endereço, né? Que coisa linda, né? Do lado. Nossa, que incrível. E a descrição dele, do grupo, né, do André, falando da névoa, né, meio escuro e tal, é na visão espiritual, né? Não é o físico, né? Não é isso que vocês entenderam? É na visão do plano espiritual, né? Isso, foi o que eu entendi também, na visão do plano espiritual, Com certeza. Eu acho que é porque onde eles estão, o ambiente ali é pesado em torno do centro? O que vocês acham? Eu acho que sim, por isso que tem essa descrição logo no início, eu acho que para pelo menos fazer bem clara a diferença, né, de que quanto mais você desce, né, digamos assim, mais denso as coisas vão ficando, né, mais pesado, digamos assim, num linguajar mais fácil, fica o ar, né, digamos. Legal. Entendi. Alguém mais gostaria de comentar? Rapidinho, a minha tia, ela era voluntária ali no Lar Fabiano,
e tem uma ala fechada Em São Paulo? em São Paulo, que eles colocam as crianças que elas são, assim, super deformadas, sabe? O pai não aceita e de tão deformada que essas crianças são, e eles cuidam daquelas crianças a vida inteira, até se tornarem adultos e tal. E é muito difícil cuidado desses, porque muitos são tão deformados, assim, que não podem nem para ser exposto ao público, o público lá conhecer, e às vezes causa choque. E eles sempre aceitam doação para cuidar dessas crianças que têm problemas de saúde seríssimos. Então é assim, todas as crianças rejeitadas que têm uma deformação muito grande, ninguém sabe o que fazer, eles levam para lá. Até hoje, eu acho, não sei, pelo menos É eles levavam. impressionante, é muito grande, tem muitas alas, é uma coisa assim, mas só de entrar, eu lembro que eu já começava a chorar, ficava toda emocionada, e eu fui várias vezes. É impressionante o nível de caridade que tem ali dentro. Eu nunca visitei as crianças, então não sei, eu visitava os velhinhos, e eles faziam até shows lá, tinha uma banda que chamava Transitória Jazz, arrecadavam dinheiro, era uma coisa muito legal, vale muito a pena. Quem gostaria de ler agora? Eu posso ler um bocadinho. Tá bom, obrigada, Ellen. Atendidos por trabalhadores vigilantes que sem hesitação nos ofereceram passagem, acionamos pequeno aparelho que nos ligou de pronto ao porteiro prestativo. Não decorreram muitos minutos e achámo-nos diante de figura respeitável. Não supunha que a instituição estivesse administrada por mãos sensíveis de mulher. A irmã Zenóbia, aparentando idade madura e aureolada de cabelos negros, proporcionava-nos informações vivas de uma energia e admirável capacidade de trabalho através dos olhos transbordantes de luz. Saudou-nos, cortês, sem despender muitas palavras, passando imediatamente ao assunto que a nossa presença sugeria. Fui avisada ontem, disse bondosa, de que a missão chegaria hoje e rejubilamos com isso. Ao seu dispor, explicou-se Jerónimo com gentileza. Este abrigo de amor e paz cooperará conosco, asilando-nos alguns tutelados convalescentes e, por nossa vez, desejamos ser úteis à casa, de algum modo. Zenóbia envolveu-nos num sorriso de simpatia acolhedora e, após rápidos minutos de silêncio, considerou: aceitámos o concurso. Reconheço a presença de um grupo harmonioso e, desde a semana finda, aguardava ensejo, não só para beneficiar a coletividade sofredora de abismo próximo, senão também a fim de socorrer certo irmão nosso, muito infeliz. Trata-se de pessoa que me foi particularmente querida e que apenas agora foi encontrada em remota região de seres caídos. Vencendo obstáculos, trouxemo-la para a vizinhança da casa. Porém, o perigoso estado em que se encontra não nos autoriza a fornecer-lhe abrigo e, sim, proteção indireta. Já estabelecemos medidas em favor da remoção desse infortunado amigo para a zona da crosta, onde será brevemente internado em reencarnação expiatória. Com auxílio divino. Entretanto, precisarei pessoalmente da colaboração fraternal dos companheiros em benefício do transviado. Sem dúvida, atalhou Jerónimo de desvanecido. Teremos prazer. Designando a devota enfermeira que nos acompanhava, acrescentou: em nossa companhia permanece a irmã Luciana, que nos pode ser extremamente útil neste caso particular, em virtude das suas adiantadas faculdades de clarividência. A diretora da casa transitória fixou o olhar sereno em nossa colaboradora, sorriu amável e prosseguiu. Bem lembrado, alguns irmãos, qual ocorre esse a que me refiro, descem a tamanho embrutecimento moral que somente conseguem ouvir-nos a voz de modo imperfeito e não lhes sendo possível identificar-nos pela visão em face dos impedimentos vibratórios criados por eles mesmos, duvidam de nossa amizade e de nossos propósitos elevados de cooperação. No fato presente, o concurso de Luciana ser-me-á precioso.
Não podia disfarçar o meu constrangimento ante aquele pormenor da conversação. Por que motivo a irmã Zenóbia, orientando a instituição como aquela, necessitaria de nossa colaboração, mormente no capítulo da clarividência mencionada? Porventura, não poderia também esquadrinhar os problemas de almas sofredoras e decaídas? Incapaz de supitar a interrogação, observei admirado. Oh, quer dizer que os benfeitores daqui não podem ver quanto desejam? Foi o assistente Jerónimo quem veio ao meu encontro. Antes de tudo, André falou compassivo. Faz-se necessário considerar que a irmã Zenóbia, não obstante a sua extensa visão espiritual, terá razões íntimas para invocar a providência. Quanto ao mais, não devemos esquecer os imperativos da especialização. A resposta tiver efeito de ducha gelada. Arrependera-me de haver formulado a interrogação indiscreta, completando, porém, o ensinamento de Jerónimo, continuou. Ô, Hélia, deixa eu falar uma coisinha, por favor. Yeah. Pô, legal, o cara não pode nem pensar, né, que... Porque foi uma pergunta interna, eu acho, né? Ele imaginou, pô, ela não consegue, eu acho, né? Essa é a impressão que eu tive. Mas, quando a Hélia começou a ler, no primeiro momento eu achei que a Zenóbia, Zenóbia, sim. achei que a Zenóbia tivesse encarnada e em desdobramento, mas pelo jeito ela está desencarnada e ela é a mentora da casa, né? Interessante, né? Que ela desencarnada ainda tem aquela coisa da clarividência, né? A gente tende a achar que todos os espíritos desencarnados, evoluídos, naturalmente, automaticamente, têm a clarividência, mas não é sempre assim, né? Pois. É isso que eu fiquei assim, eu acho que eu vou ter que esperar ir mais à frente, porque eu achei que a moça, a Luciana, né? Eu achei que ela estava encarnada e fosse médium. Vamos... A enfermeira. Não a enfermeira, a Luciana, ela comentou, a Zenóbia, ela vai ser importante nessa parte comunicação, nesse resgate, né? Uhum. Tá, Vamos ler mais um pouco e a gente vai entender melhor. Então, se não, vejamos, o padre Hipólito consagra-se atualmente à interpretação das leis divinas no serviço educativo àqueles que as desconhecem, enquanto a irmã Zenóbia atende a sofredores em massa nesta casa de amor cristão. Claro que poderiam exercitar a clarividência com benefícios generalizados para o próximo, mas com prejuízo manifesto dos deveres imediatos. Isso não ocorre com Luciana, que, pelo contacto individual e intenso com os enfermos, durante muitos anos consecutivos, especializou-se em penetrar-lhes o mundo mental, trazendo à tona suas ideias, ações, passados e projetos íntimos em atividades beneficentes. Só ela é enfermeira, é uma pessoa extremamente experiente, não tendo de unidade, mas tem a intuição da prática, não é? E dos anos de experiência, isto é o que me parece. Contato individual intenso, né? Se entrássemos nós outros de improviso em relação com a sua clientela, veríamos alguma coisa, embora não tanto e tão bem quanto pode ser observado por ela em vista de suas dilatadas experiências. A seu turno, Luciana poderia de imediato interpretar os ensinamentos divinos e orientar esta casa de algum modo, mas não tanto e tão bem quanto o padre Hipólito e a irmã Zenóbia, considerando-lhes os vastos conhecimentos nesse sentido. Todas as aquisições espirituais exigem perseverança no estudo, na observação e no serviço aplicado. E devemos considerar que isso não infirma a necessidade de aprender sempre. O músico exímio poderá ser aprendiz incipiente da química, destacando-se mais tarde nesse campo científico, como se verifica na arte dos sons. Não alcançará, todavia, a realização sem gastar tempo, esforço e boa vontade. Aliás, o próprio mestre assegurou que o homem encontrará aquilo que procurar. E é verdade, mas com muito esforço e muito trabalho, não é? Sorrindo de minha interrogação, que provocara ensinamentos tão rudimentares, concluí:
A busca de dons espirituais para a vida eterna não representa serviço igual à cata de objetos perdidos na crosta. Ai, não percebi isto. A busca de dons espirituais para a vida eterna não representa serviço igual à cata de objetos perdidos na crosta. Well. Interveio a irmã Zenóbia, acrescentando fraternalmente: sim, não podemos edificar todas as qualidades nobres de uma só vez. Cada trabalhador fiel ao seu dever possui valor específico, incontestável. A obra divina é infinita. Acho que isso responde mais ou menos o que a gente estava comentando, né, anteriormente, José, Sim. né? Está explicando, né, que a gente não consegue edificar todas as qualidades nobres de uma vez só. Não. Já que a obra divina é infinita, né, é passo a passo, né? E aquele multitask, não é? Há pessoas que são naturalmente multitask, mas eu também às vezes é assim um bocado duvidoso, não é? Aquela pessoa que quer fazer tudo, aquela que quer saber tudo, é hiperativa nas coisas, não é? Tem que haver também assim um E bocadinho. acaba não fazendo nada profundamente, né, por inteiro, ou com o devido empenho. Tudo, a pessoa faz um pouco de tudo, mas nunca se aprofundou em nada. Talvez no campo espiritual você precise se aprofundar passo a passo, focar aqui num setor, depois no outro, porque aí quando você conseguir atingir aquele estado de múltiplas, né, qualidades nobres, você explorou todas devidamente, né, e cresceu dentro de cada uma delas como se deve. É. Isso também se pode aplicar em situações práticas, não é? Quando estás a fazer uma coisa, quando estás a aprender alguma coisa, não é? Quando estás a tentar uma mestria em algum assunto, não é? Também é importante a pessoa concentrar-se naquilo por períodos, não é? E focar-se naquilo. E é curioso que no plano espiritual também acontece essas variantes, não é? Das personalidades dos espíritos. É impressionante, não é? Muito interessante, né? Onde é que eu vou, querida? Tornando ao primitivo rumo da conversação, prosseguiu. Quando dispomos de clarividentes nos serviços de socorro ao abismo, em circunstâncias favoráveis, conseguimos resultados de preciosa eficiência. Os servidores dessa natureza, porém, são poucos, em vista da multiplicidade das tarefas, e raros se dispõem a servir das paisagens escuras da angústia infernal. Luciana, chamada nominalmente à palestra, esclareceu que teria satisfação em cooperar e contou-nos que buscara desenvolver as faculdades que era portadora a fim de socorrer noutro tempo. Portanto, o espírito de seu pai, desencarnado espera, que era portadora de socorrer noutro tempo o espírito de seu pai, desencarnado numa guerra civil. Portanto, desenvolveu a particularidade com a situação do pai. Tivera ele a preponderância no movimento de insurreição pública e permanecia nas esferas inferiores, alucinado pelas paixões políticas. Oh, meu Deus, eu acho que o mundo anda todo alucinado com paixões políticas. Depois de paciente auxílio, reajustar emoções, obtendo possibilidades de reencarnar em grande cidade brasileira, para onde ela mesma, Luciana, seguiria também, logo pudesse o genitor do pretérito organizar novo lar. Olha, tão engraçada esta situação. O genitor do pretérito organizar novo lar. Restabelecendo-se a aliança de carinho e de amor, segundo o projeto por ambos estabelecido. Zenóbia ouvia com atenção, percebendo talvez que a palestra tendia para o campo do personalismo direto, em minutos, para os quais provavelmente a diretora da casa teria outros compromissos, Jerónimo interferiu na conversação e dirigiu-se a ela atencioso. O Jerónimo é sempre atencioso. Estamos satisfeitos, irmã, pela perspectiva de algum concurso amigo ao seu lado. Compreendemos a grandeza de sua missão nobilitante e se vamos depender tanto de seu generoso amparo nesta casa,
constitui-nos a obrigação de cooperar com a irmã nos trabalhos em que nossa humilde colaboração possa ser útil. Seguiremos amanhã para a zona carnal. Entretanto, logo que nos seja possível trazer para a sua companhia o primeiro irmão libertado, André, e eu permaneceremos em trânsito entre a crosta e este abençoado asilo, enquanto Hipólito e Luciana se demorarão aqui, velando pelos convalescentes e colaborando junto da irmã nas tarefas imediatas. Alegra-me sobremaneira a expectativa, falou a diretora, evidentemente satisfeita. Nesse instante, invisível campainha ressoou estridente com estranha entonação. Não decorreram 5 segundos e alguém penetrou a sala rumorosamente. Era determinado servo da vigilância que anunciou precipita. Irmã Zenóbia, aproximam-se entidades cruéis. A agulha da Visa indicou a direção norte. Isto parece uma nave agora. Devem estar a 3 quilómetros aproximadamente. Nossa, Orientador 3 quilômetros. 3 quilômetros. 3 quilómetros. Well, lá, isto, pois, exatamente, 3 quilómetros, se calhar lá não é nada, não é? Nós não fazemos ideia dessas coisas. A orientadora empalideceu ligeiramente, mas não traiu a emoção com qualquer gesto que denunciasse fraqueza. Acendam as luzes exteriores, ordenou. Todas as luzes. E liguem as forças da defesa elétrica, reforçando a zona de repulsão para o norte. Os invasores desviar-se-ão. Isto parece uma nave, mano. Retirou-se apressadamente o emissário, enquanto o pesado silêncio abatia sobre nós. Luciana fizera-se lívida. Jerónimo e Zenóbia demonstravam, através do olhar asfixiante, preocupação. Registar-se-iam fatos que eu ignorava? Será que espíritos reconhecidamente maus também organizavam expedições semelhantes? Acho que realizávamos para o bem. Que espécie de entidades seriam aquelas para infundirem tamanha preocupação nos dirigentes, esclarecidos e virtuosos dos nossos trabalhos e tão grande terror nos subordinados daquela casa de amor cristão? Impressionaram-me a expressão facial de dor e incerteza do servidor que trouxera a notícia. Seriam tantos os malfeitores das sombras para justificar semelhante pavor? Sentia o raciocínio extremamente reduzido para comportar a imensidade das interrogações que me afloravam à mente. Através de minúscula abertura, notei que enormes holofotes se acendiam de súbito no exterior, como as luzes de grande navio assaltado por nevoeiro denso em zona perigosa. Ruídos característicos faziam sentir à nossa audição, informando-nos que aparelhos elétricos haviam sido postos em funcionamento. É lamentável, exclamou Zenóbia, com a manifesta intenção de restaurar-nos a tranquilidade, que tantas inteligências humanas desviadas do bem e votadas ao crime se consagrem aqui ao prosseguimento de atividades ruinosas e destruidoras. Nenhum de nós ousou dizer qualquer palavra. A diretora, porém, esforçou-se por sorrir, continuou. A tragédia bíblica da queda dos anjos luminosos em abismos de trevas repete-se todos os dias, sem que o percebamos em sentido direto. Quantos génios da filosofia e da ciência dedicados à opressão e à tirania, quantas almas de profundo valor intelectual se precipitam no despenhadeiro de forças cegas e fatais. Lançados ao precipício pelo desvio voluntário, esses infelizes raramente se penitenciam e tentam recuo benéfico. Na maioria das vezes, dentro da terrível insatisfação do egoísmo e da vaidade, insurgem-se contra o próprio Criador, aviltando-se na guerra prolongada às suas divinas obras. Agrupam-se em sombrias e devastadoras legiões, operando movimentos perturbadores que desafiam a mais astuta imaginação humana e confirmam as velhas descrições mitológicas do inferno. Meu Deus. Você quer comentar? Vamos parar um pouquinho? Sim. Bem, é impressionante, não é? Como de repente havia É como na Terra, não é? Nós estamos a fazer os nossos planos, as coisas parecem naturalmente estabilizadas e organizadas, e de repente aparece assim uma avalanche. A própria natureza é assim, não é? Uhum. Uma avalanche de ondas negativas, de espíritos negativos, que nos faz lembrar
exatamente os planos aqui também, não é? Da incerteza, da dualidade, daquilo que é bom e daquilo que é mau, das nossas posições que nos parecem muitas vezes estarem tão confortáveis e de repente, por qualquer motivo, vão por água abaixo, não é? É. Essas lutas constantes, terrestres, que nós conhecemos tão bem, também se perpetuam, ou vice-versa, perpetuam-se e vêm para cá também, não é? Nessa coisa do plano da transição entre os dois mundos, não é? Toda essa descrição dela do que está acontecendo lá é no campo espiritual, né? Enquanto na Terra a gente utiliza, né, da matéria para poder. Lá também eles utilizam, mas é mais sutil. A guerras, né, bombas, armas, tal. Lá os ataques são magnéticos, são de intenções, né, de vibrações. É diferente, mas igualmente ou talvez pior, né, mais danosos até do que na Terra. E é impressionante como essas inteligências, né, que na Terra agiram para o mal, ao desencarnar, como ela disse, não apresentam o menor recuo, elas continuam avançando no mal e continuam inteligentes, né, intelectualmente falando, mas não evoluíram na condição moral, né? A inteligência destoa completamente da condição moral, em vez de condição de inteligência elevada, mas de condição moral baixa. E eles continuam depois agindo em conjunto, tal qual na Terra. A gente tem as quadrilhas, a gente tem os conchavos, né, na política, os interesses, né, por trás das guerras. E a maioria desses irmãos desencarnam e continuam fixados com essas ideias. E como tudo toma forma, né, de algum jeito no campo espiritual, os ataques eles são reais, né? Sim. Eles acabam sendo reais. Eu achei interessante também que eles utilizam a eletricidade lá para produzir um magnetismo, né, de proteção dos holofotes, e algo que eu não consegui entender também, gerado pela eletricidade. É. As matérias de transmutação desses mundos devem, inclusive, haver matérias que não são conhecidas nossas, não é? Portanto, que não são detectadas pela ciência, que não são conhecidas. Que não foram ainda exploradas no potencial mais amplo, né? A eletricidade, né? O magnetismo. Sim. Alguém mais gostaria de comentar antes da gente prosseguir? Eu posso passar a palavra para alguém que lhe apeteça ler. Eu estou a ler. Alguém mais gostaria de ler por mais 5 minutinhos? Então eu posso continuar, se não... A Val pode ler também, não é? Eu posso ler, você está me ouvindo bem? Obrigada, pode continuar. Aqui terminou aqui no Mitológicas do Inferno, né? Isso. Eu estou com uma cópia aqui também. Observando-me, possivelmente, a angústia íntima em face de suas considerações, irmã Zenobia acrescentou: chegará, porém, o dia da transformação dos gênios perversos, reencarnados em espíritos lucificados pelo bem divino. Todo mal, ainda que perdure milênios, é transitório. Achamos-nos apenas em luta pela vitória imortal de Deus, contra a inferioridade do eu em nossas vidas. Toda expressão de ignorância é fictícia, somente a sabedoria é eterna. Por minha vez, gostaria de formular várias indagações, porém, a expectativa fizera-se mais pesada. Alguns séculos, prosseguiu a diretora, de reencarnações terrestres constituem tempo escasso para reeducar inteligências pervertidas no crime. É por isso que os trabalhos retificadores continuam vivos, além da morte do corpo físico, obrigando-os, servos da verdade e do bem, a suportar os irmãos menos felizes, até que se arrependam e se convertam. Indefiníveis ruídos alcançaram-nos o ouvido, e Zenóbia, pálida, calou-se igualmente. Em poucos segundos, tornaram-se mais nítidos.
Eram gritos aterradores, como se a curta distância devêssemos afrontar hordas de enraivecidos animais ferozes. Entre nós, Luciana parecia a mais atemorizada. Torcia nervosamente as mãos, até que, não lhe sendo possível suportar por mais tempo a inquietação, dirigiu-se à diretora da casa, suplicando: Irmã, não será conveniente endereçarmos fervorosa rogativa a Deus? Conheço os monstros. Tentaram muita vez arrebatar meu pai do sítio a que se recolhera. Zenóbia sorriu com benevolência e respondeu: Já fiz meus atos devocionais de hoje, preparando-me para as ações eventuais do trabalho no decurso do dia. Aliás, minha amiga, nossa ansiosa expectativa em si mesma vale por súplica ardente. Decidamos, pois, qualquer problema sobrevir com resolução e confiança em nosso Pai e em nós próprios. A esse tempo, tornara-se enorme o vozerio. Pus-me, assombrado, a identificar rugidos estridentes de leões e panteras, casados a uivos de cães, silvos de serpente e guinchos de macacos. Em dado momento, ouvimos explosões ensurdecedoras. Quase no mesmo instante, certo auxiliar penetrou o recinto e comunicou: atacam-nos com pedardos magnéticos. A diretora resoluta ouviu serena e determinou: emitam raios de choque fulminante, assestando baterias. As farpas elétricas deviam ser atiradas em silêncio, porque as explosões diminuíram até a extinção total. Percebendo-se que a horda invasora se desviara noutro rumo, pelo ruído perder-se distante. Respiramos aliviados. Estampou-se confortadora expressão na fisionomia de Zenóbia, que falou satisfeita. Agora peçamos ao mestre conceda aos infelizes o caminho adequado às suas necessidades. Escoaram os minutos nos quais elevamos pensamentos de gratidão e júbilo ao Cristo Salvador. Tornando a palavra livre, considerei. Que impressionantes rugidos ouvimos. Não se figuravam lamentos de corações sofredores, mas algazarra de feras soltas. Terrível novidade. Esses bandos, porém, observou a diretora sensatamente, são antigos. Entre as narrações evangélicas, ao tempo da passagem do Nosso Senhor pelas estradas humanas, lemos o noticiário alusivo às legiões dos gênios diabólicos. Enquanto concordávamos em silêncio, prosseguiu compungida. Enraizam-se os pobrezinhos tão intensamente nas ideias e propósitos do mal e criam tantas máscaras animalísticas para si mesmos, em virtude da revolta e da desesperação a lhes consumirem a alma, que adquirem de fato a semelhança de horrendos monstros entre a humanidade e a irracionalidade. Antes que pudéssemos continuar nas observações tristes, penetrou um assessor no salão e dirigiu-se à orientadora do instituto. Irmã Zenóbia, ambos os desequilibrados que deram entrada anteontem romperam as celas e tentaram fugir. A orientadora talhou a notificação, expedindo ordem. Prendam-nos imediatamente, com a colaboração dos vigilantes. Temos responsabilidade. A expedição que nos confiou regressará amanhã, nas primeiras horas. Encontrava-se o cooperador junto à porta de saída, quando outro auxiliar apareceu atento. Irmã, disse respeitoso, as notas da crosta chegaram agora. O chefe da missão Figueira, em atividade desde a semana finda, pede sejam preparadas acomodações para 3 recentes encarnados depois de amanhã. Tomarei providências, informou a diretora sem se alterar. A calma dessa diretora é assim de... Meu Deus do céu. Controle, né? Meu Deus, incrível. Eu já tô aqui tensa de ler, imagina lá. Íamos reiniciar a palestra, mas aproximou-se uma jovem serviçal, fazendo também sua participação. Irmã Zenóbia, a turma de vigilância que descansou há 3 dias voltou a postos. Mande-a retomar os lugares, recomendou ela, e que os irmãos exaustos repousem convenientemente. Afastou-se a ativa emissária. E quando eu pretendia, por minha vez, comentar a movimentação de trabalho da casa, outro colaborador assomou a porta e avisou.
Irmã, a expedição Fabrino pede auxílio da Costa para os serviços das reencarnações expiatórias de que se encontra encarregada. A mensagem assinala serviço urgente para a noite próxima. Que devo responder? A orientadora refletiu um pouco e ordenou. Transmito o comunicado aos irmãos Gutuso e Hermes. Esses estarão talvez disponíveis. Mais tarde, expediremos resposta. Pretendíamos retomar a instrutiva conversação, mas em se fazendo um novo silêncio, outro ajudante de fisionomia visivelmente alterada surgiu à porta para informar. Irmã Zenóbia, a nota do dia, vinda do Planalto Superior, manda comunicar-lhe que os desintegradores etéricos passarão por aqui amanhã. Oh, o fogo? Replicou a diretora, patenteando agora inexcedível emoção. Bem, o suspeitei, ponderou acrescentando. O nosso ambiente está conturbado. A passagem dos monstros é sinal de que a limpeza será urgente. E fixando os olhos penetrantes no colaborador, prosseguiu. Solicitamos a cooperação das congêneres mais próximas. Precisamos apelar para o Oratório de Anatilde e para a Fundação Cristo. Tente a ligação. Irei eu mesma fazer o pedido. Afastando-se o assessor, Zenóbia voltou-se para nós, cheio de bondade. Segundo observam, meus amigos, dessa vez devo levantar-me e agir. Quando o fogo etérico vem queimar os resíduos da região, somos obrigados a transportar-nos com a instituição a caminho de outra zona. Necessito movimentar providências relativas à nova localização e rogar o socorro de outras casas especializadas. Dirigindo-se particularmente a Jerônimo, acentuou. Meu irmão, já que o inesperado me surpreende, estimaria visitar o abismo ainda hoje em companhia dos amigos. Além do serviço à coletividade sofredora, conforme notifiquei a princípio, interessa-me por irmão nosso, em doloroso estado de cegueira espiritual, a fim de quem estou autorizada a fazer serviços intercessórios. De perfeito acordo, respondeu nosso chefe atenciosamente. Vamos parar por aqui, porque nós só temos menos de 3 minutos, né? Aí na semana que vem a gente continua. Falta muito ainda, não falta? Não, na verdade faltam acho que uns 4 parágrafos. Ah, então tá, vamos terminar então. É? Uhum. Depois de levar a efeito. Depois de levar a efeito alguns sinais de chamada, a diretora da casa transitória de Fabiano confiou-nos ao cuidado de Heráclio, abnegado cooperador da instituição, e se afastou. Fomos então convidados pelo novo amigo a visitar o interior, e em breve apresentava-nos extensos dormitórios e estreitos cubículos em que se localizavam doentes e necessitados de várias matizes. Atravessamos igualmente compridas salas de estudo e complicados laboratórios, notando-se que ali todo o espaço era rigorosamente aproveitado. Em certo ponto da conversação, o delicado companheiro que nos acolhia, percebendo a curiosidade com que examinávamos a parte interna do edifício, erguido à base de substância singularmente leve, esclareceu. É tipo de construção para movimento aéreo. Muda-se sem maiores dificuldades, de uma região para outra, atendendo às circunstâncias. E sorrindo. Por isso é denominada casa transitória. Em breves minutos, o assistente Jerônimo era chamado nominalmente pela irmã Zenóbia para atendimento particular. Hipólito e Luciana solicitaram ingresso na sala consagrada, onde, conforme explicações de Heráclio, administradores, auxiliares e asilados daquele pouso de amor se reuniam habitualmente para os serviços divinos da prece. Interessado, por minha vez, nos trabalhos médicos do Instituto, indaguei quanto à possibilidade de encontrar algum colega que me fornecesse novos elementos educativos. Expondo ao prestativo assessor meus desejos, respondeu-me sem hesitar. Já sei o que pretende. No momento, temos em casa o irmão Gutuso, cujas informações talvez lhe satisfaçam a curiosidade. Acabou esse capítulo. Ah, sim. Nossa, que rico esse capítulo, né? Quanta coisa. Muito. Muito bonito também. Impressionante a gente ver a cooperação, né, que existe entre as instituições no mundo espiritual. Precisa, né? Senão não é muito ataque. Você vê, foram duas
páginas de ataque que você fala assim, imagina como é que não foi lá, né? Então, precisa desse auxílio mesmo para que o trabalho continue acontecendo, né? E eu achei bacana o fato dele explicar finalmente o porquê de casa transitória, né? Como é que funciona agora a busca por outro lugar para poder fundar a casa novamente e continuar o trabalho. Ela se move, né? Ela muda de um lugar Isso. para o outro, né? Mas também no começo do capítulo também ele fala alguma coisa sobre como eles estão ali num período de transição também. Eu acho que o nome se dá aos dois, devido aos dois, tem as duas funções, né? O nome, né? E eu fiquei pensando, se esses ataques acontecem no plano espiritual dessa forma tão violenta, imagine nós aqui, o que nós estamos sujeitos, né? Lá eles têm os espíritos elevados trabalhando, os cooperadores, cada um com a sua função. A gente tem também os nossos benfeitores, né, que nos assistem, mas nós estamos mais expostos por causa da nossa condição, né, de elevação, de a nossa vibração, nossos pensamentos, o que a gente emite, né, o que a gente faz, o que a gente vivencia, e a zona em que a gente se encontra, né? Então, se eles são atacados dessa forma violenta, imagine nós, né, aqui na Terra, como a gente não está sujeita, né? Somos vulneráveis, né? Vulneráveis, né? A ataques talvez até piores. Rafaela? É por isso que a confiança e a fé, eu acredito que ela deve proteger a gente contra esses espíritos. Porque quando devem se juntar em falange, eles devem ter uma força grande. Então, o nosso amor a Deus deve ajudar. E os espíritos abnegados que vêm na casa da gente, limpa, cuida, protege também, né? A gente deve agradecer para eles. Deve ser muito difícil cuidar da gente. A confiança, né, a fé, mas também as nossas ações, nossos pensamentos, né, que são portas, né, às vezes são portas de entrada, né, para tudo, e muitas vezes é por isso que a gente vê que muitos de nós vamos parar num manicômio, a gente perde completamente a sanidade mental, o equilíbrio, chegando ao suicídio, né? Vai saber se isso não se dá tantos ataques, né? Que a pessoa vai sofrendo e ela vai ali desprovida de guarnição espiritual, recurso espiritual que saia dela mesma, vai atraindo e dando mais entrada ainda, né, para esses ataques. Pode falar, Jomara. Acho que a Jomara quer falar, né? Super rápido, porque já no passamos do horário. Estamos no horário. Isso. Não, tem um livro espírita, não lembro o nome, mas que acontece dentro de uma casa de doentes mentais. E essa senhorinha, são 2 trabalhadores dessa casa mental que fazem escondido tratamento espiritual à noite. Eles fazem o estudo dentro do manicômio, sabe? E ela fala, eles falam e eles expressam tanto de gente que está doente por ataques espirituais, entendeu? O filho do Divaldo, um dos filhos adotados dele lá, também ficou por um tempão dentro do manicômio, né? Foi. E tratado. E imagina, filho do Divaldo que está crescendo ali dentro, que está num centro espírita, tudo. Imagine, né? E ele foi e falou, não, falava pro doutor toda hora, não se preocupa, ele vai sair bem. É só o tempo, vai fazendo aí que eu faço de lá, né? Mas isso leva a gente, sim, a momentos de perder. Tem aquele livro também lá, Libertação, né? Lá do advogado, que a filha dele estava cheia de gente também lá. É um ataque, né? Querendo ou não, é um ataque espiritual, né? Com certeza, com certeza. O Magalhães falou alguma coisa, escreveu algo aqui. Acho que todo mundo viu, né? Comentei. Também acho. Uhum. O negócio é a vigilância, né? O que a gente puder fazer no nível, porque quando a gente a vigilância por nós mesmos e por quem está à nossa volta, e orar pelos espíritos inferiores desencarnados, sofredores, né? Lembrar nas nossas orações
de orar por eles, porque nas reuniões mediúnicas, às vezes a gente tem espíritos que falam, que recebem orações de gente que eles nem sabem quem é, que as orações chegam até eles, que eles nem não têm ideia quem é que está fazendo, mas chegam e eles agradecem. Então, se a gente puder, todas as vezes que a gente estiver orando na nossa casa, né, em oração, a gente lembrar de fazer uma oração também para esses sofredores que estão aí ao nosso redor, a gente não está vendo, mas eles estão por toda parte, desencarnados em grande sofrimento, a gente vai colaborando aí com esses benfeitores espirituais das instituições, né, que trabalham dia e noite. Nós somos colaboradores do Cristo aqui na Terra também, né, em nosso favor, em favor do nosso próximo. A gente está com o horário bem avançado, então agora nós vamos ter que terminar. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Eu faço. Obrigada, Rafaela. Senhor Jesus, Pai maravilhoso de bênçãos, obrigada. Obrigada por estarmos reunidos nessa noite. Obrigada pelos estudos. Gratidão pela doçura do grupo, pela paciência dos espíritos evoluídos que nos acompanham. Pai, que dentro da casa de cada um de nós haja um de seus anjos ligados, Senhor, para que nós conseguimos vencer as dificuldades e continuar nesse estudo aprendendo cada vez mais e mais e mais. Jesus, obrigada pelas nossas vidas, pelas nossas companhias de espírito. Obrigada ao escritor do livro, aos leitores, aos contribuidores. Que o resto da nossa semana seja maravilhosa e cheia de luz. Que assim seja. Que assim seja. Amém.